Olá, minha gente linda e maravilhosa, tudo bem? Como vocês estão? E estou de volta, né? Dessa vez com mais um vídeo de testemunho, com mais um vídeo de experiências com Deus. E com esse vídeo eu quero aqui falar para vocês sobre a minha experiência mais sobrenatural com Deus no ano de 2022, né? Que foi a experiência que eu tive com o Senhor, que eu fiquei aqui de contar para vocês. Acredito que no penúltimo vídeo que eu gravei, que tem o título Volte a Acreditar nas Promessas de Deus, inclusive assim, eu ia contar esse testemunho nesse mesmo vídeo, né? Porém, como era muito grande sobre o que eu tinha para contar no vídeo que eu já postei, eu preferi gravar um vídeo separado dessa experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor no ano passado. E por isso eu vim aqui contar através desse vídeo, né? Não liguem aí que às vezes eu sumo, apareço, sumo. Eu sei que é bastante complicado, né? E meu canal só aí, mais de ano nessa historinha, eu sumindo e aparecendo, e Papai do Céu só lá em cima, minha filha, me ajuda a lhe ajudar. Meu Deus, o que eu faço com essa menina, Jesus? Espero que seja mais um vídeo que venha edificar a sua vida, que venha trazer, que venha gerar fé, que venha gerar mais fé no seu coração, que venha gerar mais do amor de Deus e da presença dele para a sua vida. Amém? Então, já quero lembrar nesse vídeo o quanto você é alguém do coração de Deus e o quanto você é amado pelo Pai. Não se esqueça disso hoje. Amém? Então, vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! E eu quero aqui iniciar esse vídeo dizendo quanto eu sou grata pela misericórdia de Deus e pela graça, pelo favor imerecido. O Senhor ter me dado essas experiências, o quanto esses momentos que eu tive com o Senhor me fizeram crescer, me fizeram ter mais temor, né? Me fizeram amar mais a presença dEle, me fizeram desejar mais, né? Ter mais fome e sede do Senhor. O quanto também eu fui curada, né? Através desses momentos sobrenaturais com o Senhor, né? O quanto muitas vezes, né? Precisando muito, né? Ser tocada pelo poder de Deus de alguma forma, e o Senhor, pela graça, pela misericórdia, sem eu merecer, o Senhor me deu esse privilégio de ter acesso a um pouco do poder dele para minha vida e também para a vida de algumas pessoas, né? Para poder conseguir liberar esse poder através da minha vida, sendo um instrumento nas mãos de Deus, né? E ser usado por Deus é um privilégio, né? Eu tenho tentado me esforçar cada dia mais a ser um instrumento de verdade nas mãos de Deus. Tenho, né, um desejo no meu coração de me tornar um canal, né, um canal de bênção na vida de pessoas, um canal de cura. E assim como um dia, né, eu precisei em vários momentos da minha vida e pessoas não olharam para suas condições, né? Pessoas não olharam para suas próprias dores, para suas próprias faltas e nem por isso deixaram de ser boca de Deus para mim, nem por isso deixaram de ser instrumento para minha vida, né? Então eu sei que deixar as nossas dificuldades de lado, as nossas dores, aquilo que nos incomoda e ser bênção para outras pessoas, às vezes é muito difícil. Sempre ser essa pessoa disponível. Mas às vezes que eu me disponibilizei, o Senhor chegou. E eu queria contar aqui para vocês como foi ano passado, né, gente? Essa experiência que eu tive numa conferência do Incendiários, né, liderado por aquele pastor que é o pastor André Fernandes, que é o pastor lá da Lagoinha Church, eu acho que é de Miami, isso, o André Fernandes.
Então eu conheci o pastor André Fernandes pelas redes sociais, né? Acredito que ele tenha ficado bem conhecido após a pandemia. Com o tempo, vendo as pregações dele, tanto no YouTube como no Instagram, né? Ele falou de uma tour que ele ia fazer no Brasil. Ia passar por alguns lugares para fazer essa conferência gratuita. E aí ele falou, né, no lugar, e quando ele mencionou Recife, nossa, eu vou, né? Não vou perder. Acredito que isso tenha sido final de 2021 para início de 2022 que ele anunciou essa tour. E aí, acredito que quando foi em janeiro, início de 2022, eu fiz a minha inscrição. É de graça, assim, e eu me empolguei, né? Então, até então, a divulgação era somente uma conferência e que ia ter ele, né? Então, para mim, ia ter somente o pastor André Fernandes nessa conferência. Não imaginava que iria ter outros convidados, outras bandas, tanto que algo de graça, assim, eles não divulgaram tudo o que ia acontecer, né? Todos os convidados que iam estar lá. Então, somente, né, pra gente, assim, que fez a inscrição, eu só imaginava que era ele, que só ia ser com ele. Então, minha gente, eu lembro que a gente fez a inscrição em janeiro, marcaram a conferência, acredito, para o dia 27 de agosto e divulgaram o local, né? Acho que semanas antes, mais ou menos, sei lá, acho que um mês antes, pouco tempo antes de acontecer, anunciaram o local e que ia ser no Classic Hall. É uma casa de show aqui, o Classic Hall bem conhecido, fica em Olinda, né? Lugar que acontece, né, vários shows, festas, baladas, inclusive era um local que eu ia antes, né, na minha adolescência, ia pra show, muito show de pagode, que eu gostava muito de ir lá. De repente, né, pela primeira vez eu fui no show evangélico, né, que foi essa conferência com o André Fernandes, em agosto. Gente, vocês não têm noção de como foi maravilhoso, foi um dia altamente marcante pra minha vida. Ano passado foi essa noite, o quanto eu fui abençoada por Deus. Uns 3 dias antes do show, eu entrei nessa oração com Deus no meu quarto. E, sabe, fiz uma oração de guerra aqui, pedindo a Deus algumas coisas. E eu pedi ao Senhor de todo o meu coração, em um determinado momento dessa oração, que o Senhor me desse uma experiência com Ele. Deus, eu preciso de uma experiência contigo. De uma experiência nova. Eu tô precisando viver uma experiência. Deus, me dá uma experiência. E eu lembro que quando eu fiz essa oração, e eu pedi isso ao Senhor, eu não lembrava que... Eu não lembrava da conferência, que ia acontecer a conferência naquela semana. Realmente eu estava esquecida, gente. Eu sou muito esquecida. Como eu sou esquecida. Então, enfim, lembro de ter pedido a Deus por uma nova experiência com Ele. E eu lembro que passou esse dia, né? Acho que 2 dias depois... Aí uma amiga da minha célula, né, que na minha igreja tem célula, aí foi quando ela lembrou, fulana, a conferência é amanhã. Aí eu, meu Deus, já é amanhã, não acredito. Então, tipo, aí foi quando eu lembrei, né, eu larguei do trabalho, marquei com uma pessoa que era uma menina, né, da minha célula, a Camila, e pra gente ir junto, né? Ela ligou pra mim, eu posso ir com você, que eu não tenho como ir, eu vou pro seu trabalho, marco com você no seu trabalho, vou até lá, e do seu trabalho a gente vai junto. Eu, não, tudo bem. Então, o pessoal da minha célula, vamos dizer assim, várias meninas, né? Eu acho que tinha marcado comigo lá, acredito que em torno de 5, 6 pessoas ou mais, né? Pra gente se encontrar tudo lá. E elas já tinham ido na frente, né? Quando a gente chegou lá, era pra gente se encontrar com essa turma lá da célula, né? Sendo que a gente não encontrou, né? Deu errado. E o inimigo, ele já começou a trabalhar daí, sabe? Pra gente desistir, pra ir embora, sabe? Quando tudo começou a dar errado. Às vezes, quando a gente começa já a querer desistir de alguma coisa, né? Quando a gente não tá querendo, sabe? É porque Deus tá querendo fazer algo bom ali e o inimigo tá querendo impedir, né? Então, vê que interessante. Gente, eu sei que quando a gente chegou, a gente já levou o calote do Franelinha, né? Então, já começou daí a peleja. O Franelinha colocou a gente para estacionar o carro
num local que era proibido e ele não falou, né? Então, assim, como eu nunca tinha ido antes no Classic Hall de carro, quando eu ia na época, eu ia de ônibus, né? Ônibus, táxi, enfim. Então, foi a primeira vez que eu fui de carro, então eu confiei ali, né? Onde a flanelinha colocou a gente do lado de fora. Eu queria entrar com o carro no estacionamento. E ele, não tem lugar, não tem mais vaga lá dentro, só tem lugar aqui fora. Então eu coloquei no lugar onde ele sugeriu, inclusive tinha vários carros estacionados. Então quando tinha uma vaga e ele indicou pra gente colocar, eu estacionei. De repente, do nada, quando eu ia sair do carro, uma pessoa passou do lado de carro assim, quando me viu, nunca vi na minha vida, né? Na mesma hora olhou pra mim, o rapaz olhou pra mim e fez, olha, não coloca o carro aí que você vai levar multa. Aí eu, meu Deus do céu, eu já tinha dado dinheiro ao flanelinha. Cobrou, né, R$ 20 pra colocar o carro, mas a gente só deu 10, ou foi 15, eu sei que a gente deu menos. Mas a gente deu dinheiro a ele, que ele pediu. E eu lembro de que quando a gente ia saindo do carro e a gente foi avisada que era um local proibido, procurei o flanelinha. Cadê o flanelinha? Nada. Aquela sensação de ter sido roubada, de ter sido praticamente furtada, né? De ter perdido dinheiro. Enfim, peguei o carro e fui pra dentro do Classic Hall. Fui arriscar uma vaga dentro do estacionamento do Classic Hall. Na mesma hora, consegui entrar no Classic, consegui uma vaga. Paguei novamente o estacionamento, mas tudo bem. Mas pelo menos o carro tava mais seguro dentro, né? E aí, tudo certo. Então, antes da gente entrar pra encontrar com elas, a gente aproveitou pra tirar umas fotos lá fora, né? Então, eu e essa minha amiga Camila. E a gente tirando foto, quando a gente terminou de tirar foto, agora bora entrar. Vocês acreditam que na hora que a gente ia em direção aos portões, os portões se fecharam? Na mesma hora, quando a gente terminou de tirar foto e foi em direção à pista, né, que é a parte de baixo, que é onde estava tudo aberto e o povo entrando. Então, enquanto o povo entrava, a gente tirava foto, aproveitava, não, vamos tirar foto primeiro para depois entrar. E quando fechou, os segurança na mesma hora, não entra mais ninguém, lotou, esgotou a capacidade aqui embaixo, só nos camarotes lá em cima agora. E a gente ficou assim, meu Deus, moço, não acredito, moço, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar, essa amiga da gente tá esperando a gente não pode ficar aqui do lado de fora, a gente não pode ir pra outro lugar, tá todo mundo esperando a gente aí dentro. E a gente ficou triste, abatido, e agora, meu Deus, e agora? Tá todo mundo esperando a gente lá dentro, o que a gente faz? Aí, de repente, não tem outro jeito, vamos subir, né? E a gente não esperava que Deus tinha preparado o melhor lugar pra gente ficar. E que realmente, que o que a gente tinha para receber da parte de Deus tinha que estar somente eu e a Camila e mais ninguém, né? O Senhor realmente, o que Ele preparou para aquela noite era somente para nós duas juntas e separadas da multidão. Às vezes na nossa vida as portas se fecham, né? Tem portas na nossa vida que se fecham e que a gente acha que é o fim, que é algo ruim, acabou, já era, mas a gente não tá entendendo para onde Deus está nos levando. A gente não tá ali ainda compreendendo para onde Deus está querendo nos levar. E foi exatamente essa sensação, depois, né, que a gente teve, da experiência que a gente viveu ali em cima, só eu e ela. Então, ali naquele momento que o segurança barrou a gente, que não podia mais entrar, ali a gente ficou aflita, ficou chateada, ficou com raiva. Eu mesmo fiquei com raiva. Porque quando eu vi a multidão que entrou, e a multidão que estava subindo pro camarote, porque, tipo, não foi só eu que não consegui mais entrar. Várias pessoas que estavam tentando entrar e que o cara fechou as portas, tipo, ninguém entra mais. Então, meu Deus do céu, olha a quantidade de gente que agora tá indo pro camarote. Eu não vou aguentar ficar no meio dessa multidão. Sabe quando você vê a multidão e se assusta? Porque é uma coisa de graça, minha gente. Algo de graça, né? Então, assim, lotou de uma forma, deu tanta gente que assustou, de tantas pessoas, de tanta gente,
E eu fico agoniada, assim, eu sou um pouco assustada com muita gente, com multidão. Eu fiz, pronto, eu não vou conseguir ficar em canto nenhum, é melhor ir embora, é melhor ir pra casa. E aquela vontade dentro de mim, vai pra casa, tu não vai conseguir ficar aí dentro, tu não vai conseguir entrar. E fora aqui no caminho, né, enquanto a gente tava indo pro Classic Hall, eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai ser cadeira? Será que vai ser todo mundo em pé? Será que vai ser todo mundo sentado? A gente não imaginava como é que ia ser dentro, né? Como é que ia ficar, se ia ficar todo mundo em pé, se ia ficar todo mundo sentado, se ia ter lugar pra sentar. Então eu já tenho uma certa idade aí, né? E aí, meu Deus do céu, espero, e no caminho, né, espero que quando chegar lá tenha cadeira pra sentar, porque imagina o dia todo trabalhando, meu Deus do céu, ficar em pé, eu não vou conseguir ficar muito tempo em pé. Então, não vou negar pra vocês que quando eu via, né, olha só as lutas, né, quando a gente chegou, quase ia ser multada, né, praticamente perdi dinheiro, né, com o franelinha que sumiu, né, depois, quando a gente tenta entrar no local para encontrar com as nossas amigas, a gente não conseguiu entrar no local. O que tinha agora disponível era a parte de cima, que era os camarotes. Então, outro impedimento, quando eu vi a multidão, mais um motivo e uma vontade de querer ir embora e sair dali, desistir daquela noite. E eu vou desligar aqui um pouquinho essa luz. Então, minha gente, vocês não têm noção. Eu lembro que acabei subindo, né, a rampa para poder ir para os camarotes com a Camila, né? E eu, gente, vocês não têm noção como uma vontade terrível de ir embora dali começou a ficar mais forte, começou a ficar maior. E mesmo assim a gente subiu, né? Subiu a rampa. Quando chegou na porta do camarote, o cara já foi logo barrando a minha água, né? Aí eu fiquei com raiva novamente, né? Eu já tava com raiva desse negócio todo que eu tô falando pra você até agora. E eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, Camila? Era melhor nem ter vindo, era melhor ir pra casa. Vamos pra casa, pelo amor de Deus. Você quer ficar aqui? Você fica, eu vou. Não se aperreie. Ela, Elda, calma, vamos ficar. Calma, vai dar certo. Eu sei, gente, que teve uma hora que a gente conseguiu entrar. E quando eu cheguei na parte dos camarotes, minha gente, vocês não têm noção que lugar maravilhoso a gente ficou. Engraçado que nos anos que eu ia, né, para o Classic Hall, quando eu era mais nova, eu nunca tive acesso a essa parte que eu tive acesso, que Deus me colocou. Olha que engraçado. No último andar era separado por cabines, várias cabines, sabe? E lá de cima você via a multidão geral lá embaixo, o palco, sabe? Gente, a gente ficou no melhor lugar. E uma cabine assim, somente eu e ela. E várias cabines, uma do lado da outra, sabe? Arrodeando assim o palco. E a gente via as outras pessoas, né? Mas a gente tava separada, né? Numa cabine só eu e ela. E que tinha cadeira pra sentar. Cadeiras assim, tinha umas 6 cadeiras. Na cabine que a gente ficou, meu Deus, quando eu entrei, minha gente, eu não acreditei. Camila, a gente ficou no melhor lugar, cara. E só eu e tu, ainda mais que tem cadeira. Meu Deus, ainda bem que a gente não desistiu, ainda bem que eu não voltei, eu não fui pra casa. Caramba, a gente ficou no melhor local, cara. Não acredito que a gente tá aqui no camarote do Classic Hall. Como Deus é lindo. E nisso a gente ficou abestalhada. Aí tava lá o grupo de louvor ministrando. E a gente lá, né, começou a adorar o Senhor. Eu coloquei lá minha bolsa lá no canto na cadeira. E tinha o murinho, né, do camarote, batia assim mais ou menos aqui na gente. E a gente lá olhando pra baixo, adorando o Senhor. E tá, gente, tava uma presença de Deus maravilhosa, vocês não tem noção. E ali foi onde começou a nossa experiência, né? A nossa noite na presença de Deus, gente, foi muita glória do Senhor. Sendo que a parte sobrenatural aconteceu no momento depois do Ministério de Louvor, né? Quando acabou o Ministério de Louvor cantar, que eu não sei que ministério era esse que estava cantando,
Aí foi quando entrou o André Fernandes, né? Aí ele começou a ministrar, e a gente lá em pé, né? Adorando, ouvindo, recebendo. E acredito que ele passou umas meia hora ministrando, de repente, minha gente, de repente, ele colocou a pastora Ezenete. Pastora Ezenete Rodrigues, não sei se vocês conhecem, ela é intercessora da Igreja Lagoinha, né? Ali do pastor Márcio Valadão, em Minas Gerais. E confesso para vocês que essa pastora Ezenete, eu conhecia ela só de ver assim pelas redes sociais, pelo Instagram, mas eu nunca parei para ouvir ela, né? Nunca parei para ouvi-la, nunca parei para ver as pregações, nunca parei para ver as orações, né? Eu vi que ela aparecia sempre ali na época da pandemia, 2020, então eu via muitas orações, muitas lives, mas eu nunca parei para ver. E essa mulher pegou o microfone. Pronto, foi aí que tudo começou, o sobrenatural de Deus começou, e eu não esperava na minha vida que eu ia viver o sobrenatural de Deus tão profundo naquela noite, em pleno Classic Hall. E eu lembro que quando aquela pastora pegou o microfone e começou a profetizar, mandou a gente levantar as mãos, levante as mãos e ore comigo, dizendo isso, gente, quando aquela mulher começou a falar, a orar com toda a autoridade, a orar com toda a força, de repente, eu perdi as forças das pernas. De repente eu caí. Eu tava lá, né, de mãos levantadas, orando junto com ela, de olho fechado. Do nada, eu não esperava uma coisa dessa. Eu não esperava, minha gente. De repente eu não senti as minhas pernas, eu caí de joelho e com a cara no muro, né? Porque o muro do camarote batia aqui na cintura da gente. As minhas mãos, eu não conseguia fazer assim que caía. Fazia assim, caía. Eu queria levantar e eu não conseguia. Um peso de glória, sabe? Terrível de forte. Muito grande, muito grande, muito grande. E eu chorava, gente, o choro. Vocês não têm noção. Eu chorava, eu gritava chorando. Eu chorava muito e eu não conseguia levantar. E a Camila do meu lado ficou... tocava em mim, queria me pegar, queria me levantar. E ela não conseguia me levantar. Ela, eu não tô conseguindo te levantar, me deixa. E ali, gente, eu fiquei por quase 1 hora ou mais, ou enfim... Eu fiquei muito tempo caída no chão e chorando. Mas eu chorava um choro muito profundo, muito forte. Algo de dentro, da alma, sabe? Não era choro de tristeza, não era choro de angústia, mas era algo que eu estava sentindo muito forte, que eu não conseguia controlar. E eu permaneci lá. E eu lembro de ter entrado, acho que o Ministério Morada. Eu amo o Ministério Morada. Que canta aquele hino. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. E, gente, vocês não têm noção. Quando eu ainda tava lá, caída, que eu não conseguia levantar. Eu acho que já quase no final, perto de Morada terminar a participação deles, foi que eu consegui me levantar com a ajuda da Camila, né? Me suspendendo. E, gente, eu já senti algo assim, mas não tão forte como nessa noite. Geralmente, quando eu sinto a presença de Deus muito forte, eu realmente perco as forças. Eu não consigo ficar em pé e o choro eu não consigo controlar. Então, pra mim foi algo sobrenatural dessa pastora Ezenete orando. Quando ela, ao começar a orar, as minhas pernas desfalecerem.
e eu muito distante dela. Geralmente isso acontece comigo quando alguém muito cheio de Deus toca em mim. Eu oro por mim, eu faço uma oração e coloco a mão na minha cabeça e eu caio, e eu choro muito, e eu sinto a presença de Deus muito forte. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu, alguém sem tocar em mim, né? Alguém bem distante, assim, sabe? Ela tava lá embaixo no palco e eu lá no último andar. E a mulher, sabe? Ela nem precisou tocar, ela nem precisou chegar perto para eu sentir o que eu senti naquela noite. Realmente eu demorei muito, muito para voltar ao normal, né? E eu lembro que quando o Ministério Morada terminou, acredito que foi quando o André Fernandes entrou para ministrar a palavra. Acredito que ele veio terminar a pregação às 10 horas para as 10h30. E eu já estava normal, sentada, normal, escutando a pregação dele, a Camila também do meu lado, sentindo a presença de Deus também, ouvindo a pregação. E foi o segundo momento sobrenatural, né? Após a pregação. Quando ele terminou de pregar, ele começou a ministrar orando por batismo com o Espírito Santo. Então ele começou a dizer assim: quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, vamos fazer essa oração agora. Levante onde você tiver as suas mãos e ore comigo. Ele falou: quem já é batizado, começa a falar em línguas, começa a falar em mistério. Então assim, eu lembro que quando ele disse isso, eu comecei a falar em línguas, normal, né? E eu falando em línguas, e tendo o controle da minha boca ainda, né? E ali, eu lembro quando eu olho para o lado, eu vi a Camila ajoelhada, essa minha colega que estava comigo, ela se ajoelhou, e ela levantou as mãos, e eu via que ela ficava calada, né? E com as mãos levantadas, com o olho fechado, e era como se ela estivesse pedindo. E eu não ouvia ela falando em línguas, né? Eu estava falando, e eu via que ela não estava falando. E aí eu lembro dele lá embaixo, né, no palco, ministrando. Fala agora em mistério, que Jesus te batize, não sei o quê. E ele falando ali, orando para as pessoas serem batizadas. E aquele negócio, sabe, toca nela, em mim, né? Aquele negócio eu ouvindo assim no meu coração, sentindo uma vontade no meu coração de tocar nela. E eu via que ela estava calada, eu estava sentindo em mim que ela queria falar em línguas, que ela queria muito ser batizada, mas não estava ali acontecendo, mas não estava ali falando. E ali no meu coração veio aquela vontade: toca nela, bota a mão no coração e ministra. Assim como um dia você foi batizada, que alguém colocou a mão em você, tocou em você. Eu lembro, gente, que eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha pastora, né, saiu lá do púlpito, onde ela estava pregando, ministrando, foi até a mim, colocou a mão na minha garganta e ministrou: fala agora em mistério em nome de Jesus. Quando ela soltou minha garganta e voltou para o altar, eu fiquei assim: por que ela fez isso, hein? Por que ela fez isso? Sabe aquele negócio, você estranhar a atitude dela? E de repente algo me jogou assim pra cima das minhas pernas e eu caí. Eu caí literalmente por cima das minhas pernas. Eu sentada no banco, eu caí. E a minha boca começou a enrolar sozinha. E eu comecei a chorar terrivelmente, a gritar, de chorar, de tanto chorar. E cada vez que eu falava o que é isso, eu queria falar o que é isso, eu não conseguia. Minha língua enrolava sozinha, minha boca enrolava sozinha. E foi algo sobrenatural, né? E eu não conseguia ficar em pé, não conseguia voltar, né? Encostar as costas no banco, eu não conseguia. Eu só ficava lá, querendo falar, sem conseguir a minha língua, né? Então, gente, eu lembro nessa noite que quando eu olhava para Camila, eu via e sentia que ela queria ser batizada, mas não estava vindo. E aquele negócio: como tu foi batizada, toca nela para ela ser também. Eu fiquei meio assim: meu Deus, mas e se não acontecer?
E sabe aquele negócio assim, ainda fiquei na dúvida de tocar, mas aquele negócio toca. E na mesma hora, gente, eu toquei nela, coloquei a mão do mesmo jeito que eu um dia fui batizada, com a minha pastora se tocando assim na minha garganta, aqui em mim, eu fiz a mesma coisa com ela. Eu orei por ela, toquei, coloquei a mão atrás nas costas e a outra coloquei aqui. E na mesma hora eu comecei a falar em línguas no ouvido dela e falei, e ministrei a unção do Espírito Santo. E falei para ela, fala agora em mistério em nome de Jesus, fala em língua em nome de Jesus, fala em língua em nome de Jesus, sabe? Eu acho que não demorou nem 10 segundos. De repente ela começou a falar em língua, gente. De repente algo sobrenatural aconteceu. A língua que eu estava falando, ela começou a falar. Quando eu soltei a garganta dela, a língua dela começou a enrolar sozinha. E ela começou a falar em mistério. E a mesma língua que ela falava, eu falava. Eu e ela estava falando a mesma língua, porque na hora que eu senti que ela começou a falar, algo me jogou no chão. Então eu caí ajoelhada de novo, sabe? Foi algo tão sobrenatural. Ela ajoelhada e eu ajoelhada. E as duas com a língua enrolando incontrolavelmente e chorando muito. Eu chorava, ela chorava. E, gente, e aí eu desfaleci novamente, fiquei um tempão chorando, fiquei um tempão falando em línguas e eu via que eu e ela estavam falando a mesma língua. Vê que coisa linda, gente. E ali eu fiquei tão regozijada, assim, tão maravilhada com o que Deus tinha feito, com o que Deus, sabe, tinha, sabe, me usado para tocar nela. E eu vi que de repente ali o Senhor chegou com o poder na vida dela e renovou, né? Renovou as línguas, renovou o dom do Espírito Santo na vida dela. E, gente, vocês não têm noção. Quando a gente voltou ao normal e acabou o incendiários, acabou a conferência, a gente foi em direção ao carro. Gente, como a gente saiu cheia, como a gente saiu transbordante do amor de Deus, sabe? Como ela ficou feliz, como eu vi ela maravilhada, como eu vi a Camila diferente de como ela foi, de como ela chegou. E eu também saí diferente de como eu cheguei. Como eu disse a vocês, quando eu entrei com raiva do Franelinha, eu entrei chateada porque os portões tinham fechado e a gente não conseguiu entrar para encontrar com o pessoal. Entrei com medo da multidão querendo ir embora, né? Fiquei sem querer entrar para o camarote. E de repente Deus operou um milagre, assim. Eu lembro de gente de ter, assim, e ali eu comecei a agradecer a Deus, muito, muito, muito a Deus pela experiência que Ele tinha me permitido viver naquela noite. E eu lembrei da oração que eu fiz 2, 3 dias antes da conferência, que eu tinha pedido a Deus, Deus, eu quero uma experiência nova contigo. E ali, naquele momento com a Camila, o Senhor, Ele me respondeu naquela noite, né, com essa experiência. Ele me deu essa experiência porque eu lembro de ter pedido em oração. E eu lembro de outras orações que eu já tinha feito a Deus, pedindo a Deus assim, que eu queria unção nas minhas mãos, né, para tocar em pessoas e pessoas sentir o poder de Deus e pessoas serem batizadas com o poder de Deus. Depois que eu fui batizada, né, com a imposição de mãos, eu comecei a admirar esse dom. E eu ficava, Senhor, eu quero, né, unge as minhas mãos, assim, eu quero ter as mãos ungidas para tocar em pessoas e pessoas serem batizadas e pessoas sentirem algo diferente. E pessoas sentirem o teu poder também agindo e falarem em línguas, serem batizadas com fogo. E essa foi a primeira vez que eu toquei, né, em uma pessoa e ela foi, né, renovada no Espírito Santo. E quando a gente saiu da conferência indo em direção ao carro, minha gente, eu saí tão transbordante do amor de Deus que eu saí até amando Flanelinha.
foi. Eu, meu Deus do céu, eu queria ver aquele flanelinha agora e abençoar a vida dele. Eu não fui roubada, não. Ele foi abençoado com 15 reais, ou foi 10 reais, sei lá. Ele foi abençoado com o dinheiro que eu dei, sabe, gente? Eu saí amando até o flanelinha, vocês não têm noção. Eu saí sentindo um amor tão grande pela vida dele. Eu saí sentindo um amor tão grande, sabe? E vocês não têm noção, eu saí de lá embriagada. Eu saí de lá muito embriagada no Espírito Santo. Eu não sei como eu cheguei em casa, eu não sei como eu consegui trazer o carro até em casa. E a Camila voltou comigo, né, no carro. Porém, eu não sei como eu cheguei. Não me perguntem. E não vou mentir pra vocês. Ela compartilhou comigo dizendo, né, que já tinha sido batizada no Espírito Santo uma vez, pela primeira vez, na igreja da gente. Porém, nunca mais, desde o dia que foi batizada nessa noite, na vigília lá, ela não tinha mais falado. Então, ela tinha colocado na cabeça dela que não tinha sido batizada, porque não tinha conseguido falar de novo. Então, a segunda vez que ela falou novamente, que teve a certeza do batismo no Espírito Santo, foi nessa noite de experiência na conferência. Então ela saiu de lá tão feliz, eu tô tão feliz, porque hoje eu tive certeza que realmente eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque a primeira vez que eu falei na igreja, foi lá que Deus me batizou, mas eu fiquei com dúvidas, porque eu não consegui falar novamente mais, depois dessa primeira vez. E aí eu lembrei da minha experiência, né, porque isso aconteceu comigo também. A primeira vez que eu fui batizada com o Espírito Santo, depois eu fiquei com dúvidas, né? O inimigo conseguiu soprar na minha mente que eu não tinha sido batizada, que tinha sido coisa da minha cabeça, que não foi o batismo, enfim. Então demorou um tempo para eu conseguir falar pela segunda vez novamente. E aí eu fiquei achando que eu não tinha sido batizada até ser renovada novamente e voltar a falar e conseguir falar livremente, né? Como hoje eu consigo. Então, tanto livremente, por vontade própria, como também quando Deus me toma e eu não consigo controlar, não consigo parar, não consigo, enfim. Quando é incontrolável, né? E quando é controlável. Então, eu sou muito grata a Deus, né? Por ter sido canal de bênção na vida da Camila, porque foi uma bênção para mim e também, tanto eu fui abençoada, né, por Deus ter me presenteado com essa nova experiência, como ela também foi abençoada de ter sido renovada no dom, né, que pela segunda vez ela voltou a falar pela segunda vez, né, que ela achou que tinha perdido, que não tinha sido batizada, enfim. Então eu saí de lá, gente, maravilhada com essa noite. E fora que quando eu cheguei em casa, minha gente, minha mãe achou que eu tinha bebido. E há muitos anos que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca, né? Há muitos anos que eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. E eu bebia há muitos anos, quando eu era adolescente. Confesso pra vocês que a última vez que eu bebi foi há mais de 10 anos atrás, com o término de um relacionamento que eu tive, do penúltimo relacionamento que eu tive, na verdade. Então foi uma decepção muito grande que eu tive. E com isso, eu já estava na igreja, mas estava no início da minha caminhada com Deus, estava ainda no começo, ainda não tinha dimensão do que Deus tinha comigo, não tinha dimensão ainda das coisas de Deus, não tinha maturidade nas coisas de Deus. Então, uma decepção, exatamente, me levou a voltar a beber, a voltar a fazer as coisas erradas e sair do caminho. Mas logo depois o Senhor, né, me trouxe de volta. E pronto, foi a última vez que eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, e até hoje, eu acredito que foi no ano 2010. Isso, 2010 para 2011. Então, de lá pra cá até hoje, gente, eu nunca mais bebi. E eu não tenho a mínima vontade, não tenho a mínima falta, não sinto a mínima falta de tomar alguma coisa que tenha álcool. Então,
Quando eu cheguei em casa, minha mãe me viu, eu cheguei realmente embriagada, gente. Sabe aquele versículo que tem na Bíblia? Não embriagueis com vinho, onde há contenda, mas embriagueis com o meu espírito. Realmente, literalmente, existe a embriaguez no Espírito Santo. E eu cheguei em casa, gente, muito... Como é que eu posso explicar pra vocês? Tão maravilhada, tão transbordante, tão... Como é que eu posso falar? Eu não sei explicar, realmente é inexplicável. Mas eu cheguei falando de Jesus, que Jesus era lindo, Jesus é maravilhoso. Ainda cheguei mole, sem conseguir ficar em pé direito, sem conseguir levantar meu braço. Quando eu fazia assim com o meu braço, o meu braço desfalecia. Não sei como eu cheguei em casa dirigindo, mas eu cheguei, o Senhor me trouxe. E a minha mãe, na mesma hora, minha filha, você bebeu o quê? O que é que você bebeu lá, foi? Foi a primeira pergunta que ela fez. Eu não bebi, mas Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E eu fazia assim, meu braço fazia assim. Eu pegava meu celular pra postar. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu não conseguia postar as fotos lá naquela noite. Quando eu cheguei em casa, né, peguei o celular pra postar. Eu não conseguia sustentar assim o celular. A minha mão caía assim. Vocês não têm noção, de verdade, diante de Deus. Eu não conseguia sustentar o celular quando eu cheguei em casa. Então a minha mãe desconfiou que eu tinha bebido. Porque realmente eu cheguei assim, aluada, assim, chapada mesmo no Espírito Santo. Vocês não têm noção como eu cheguei. E foi isso, assim. Eu acho que a Camila não ficou tão assim como eu não, mas eu fiquei. Então foi uma experiência única pra mim, né? Foi algo realmente muito intenso que eu vivi com Jesus. Foi uma das noites mais intensas que eu tive com Deus. Foi essa noite. Foi uma experiência muito marcante para mim. Muito maravilhosa, que eu gostaria de viver novamente. E é isso. E eu fui abençoada e alguém foi também abençoado. Ali, Deus realmente, assim, era realmente somente para estar, só eu e a Camila. Não era para estar lá embaixo, no meio da multidão, com outras pessoas. Porque o que Deus tinha para fazer era somente comigo e ela, ali em cima, separada da multidão. Sabe, Deus já tinha preparado o melhor lugar, Deus já tinha preparado a melhor noite, Deus já tinha preparado a melhor experiência. Não só para mim viver, mas para a Camila também viver. E foi isso, gente. Eu lembro de algo assim parecido que eu vivi ao tocar em outra pessoa e algo acontecer. Eu já tinha vivido isso lá em João Pessoa há uns anos atrás, mas não dessa forma, né? Quando eu toquei essa pessoa pela primeira vez, que Deus me usou pela primeira vez, eu fiquei assustada. Eu fiquei muito assustada, vocês não têm noção. E dessa primeira vez não foi batismo no Espírito Santo, assim. Essa pessoa não foi renovada nos dons, mas ela foi curada, ela recebeu uma cura quando eu toquei nela. Na verdade, deixa eu contar um pouco disso pra vocês. Foi uma amiga minha, né, de infância, que eu lembro dela na época, acho que foi em 2017, 18, por aí. Acho que isso tem uns 5 anos mais ou menos. Então eu nunca tinha tido uma experiência de tocar em alguém e algo acontecer. Essa foi a primeira vez com essa minha amiga lá em João Pessoa. Então ela mora aqui em Recife, ela morava aqui em Recife, na verdade. E eu lembro dela que ela estava numa fase muito difícil da vida dela, que foi após uma separação, né, o primeiro casamento dela. E ela é cristã da igreja, ele também. Então ela chegou numa fase do casamento dela que ela não queria mais continuar com ele, né, não estava mais, né, gostando, enfim. Então ela decidiu terminar, e aquela fase que o amor acabou, né? Então, mas ela foi daquelas que tentou lutar pelo casamento dela até o final. Eu lembro de, né, ela ter me dito que tinha feito encontros na igreja, de tentar de todas as formas restaurar o casamento dela, lutar pelo casamento até o fim para não terminar, porque quando é um casamento cristão, quando é um relacionamento cristão assim,
Aí, né, às vezes tem aquele medo, né, da condenação, da mão de Deus, do juízo de Deus. E eu lembro dela ter ficado muito desequilibrada. Ela realmente chegou numa fase de desequilíbrio, ela chegou numa fase de pressão muito grande. E eu lembro dela ter me pedido ajuda, né? Elda, eu tô muito mal, eu tô tendo muitas crises, transtorno de bipolaridade, de desequilíbrio, ansiedade, eu tô tendo surtos, eu tô precisando de ajuda, por favor. Eu tô precisando sair daqui do ambiente e realmente terminou o casamento, mas eu tô passando por tudo isso, eu tô sentindo coisas terríveis. Que não era pra eu estar assim, né? Se eu terminei, eu não podia estar assim, enfim. E eu, na mesma hora, venho aqui pra João Pessoa, passo uns dias aqui em casa, e a gente vai nas igrejas, a gente se distrai, faz coisas pra distrair. E realmente ela foi pra minha casa, ela passou uns dias comigo, e ela foi, né, distrair a cabeça. E eu lembro de uma noite a gente ter ido na igreja, que é a IBM Miramar, que é a última igreja que eu fiz parte lá em João Pessoa. E lá é uma bênção. E eu lembro de uma quarta-feira à noite ter levado ela comigo, né? Que toda quarta-feira à noite eu ia com a minha mãe pro culto, quarta-feira à noite e domingo. Então, como ela tinha ido lá pra minha casa no meio da semana, a gente foi pro culto. E de repente, gente, eu não esperava. Aconteceu o que aconteceu nessa noite. O pastor Jean lá na frente, né, o meu pastor, eu lembro que teve uma hora que ele começou a falar algumas coisas. E ele falou assim, diga pro seu irmão do lado que isso, toque nele e diga isso. E como ela estava do meu lado, né, eu peguei essa minha mão direita e toquei no ombro dela. Peguei no ombro dela assim e fiquei repetindo o que ele falava. E ele, diga isso, e eu falando isso, e eu repetindo. Sendo que enquanto eu repetia com a mão no ombro dela, algo dizia assim pra mim, coloca a mão no coração. Algo assim, sabe quando aquela vontade veio no meu coração, aquela coisa assim, coloca a mão no coração. Aí na mesma hora eu tirei a mão do ombro dela e coloquei a mão no coração. Quando eu coloquei a mão no coração, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Eu não esperava. Quando eu coloquei a mão no coração e eu falava as palavras que o pastor lá no púlpito dizia, eu senti um peso nas minhas mãos. Como se algo tivesse saído dela e tivesse vindo para as minhas mãos. Na mesma hora, quando eu terminei de falar as palavras que o pastor dizia, as minhas mãos começaram a ficar ficaram duras assim, e eu senti um peso terrível e eu fui arriando, assim, com a mão assim, paralisada, e eu fui descendo, porque eu realmente estava sentindo algo, sabe como se algo tivesse, sabe, como se eu tivesse recebido 2 quilos assim na minha mão, tivesse caído um peso e eu fui, sabe, descendo com a mão assim para baixo. E enquanto eu descia, a minha língua começou a enrolar, a falar em línguas, sem eu ter o controle da minha boca. E eu gritava assim, falando em línguas e a mão descendo, porque eu não conseguia ficar normal. Então, a minha mão ficou dura, paralisada. Aí foi quando eu, né, fui tentando voltar. E eu olhava assim pra minha mão, aí foi quando ela foi voltando ao normal. Gente, isso foi assustador pra mim. Porque quando a minha mão voltou ao normal, eu continuei falando em línguas, eu não consegui parar. E quando eu olhei pra minha amiga, a minha amiga ficou assim, sabe? Eu fiquei assustada porque isso nunca tinha acontecido comigo. E ela ficou assustada porque também isso nunca tinha acontecido com ela. Então, assim, eu fiquei sem graça, fiquei com vergonha, sei lá, eu fiquei tímida. Tinha algumas pessoas do meu lado que ficam olhando assim pra mim e eu, né? Aí foi quando eu lembro da minha boca ter indo parando aos poucos, né? De falar em línguas. Aí foi quando eu parei, consegui parar, né? E foi quando a minha mão voltou ao normal e eu fiquei, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Sabe quando você fica sem entender, nem você sabe o que aconteceu?
E eu lembro que o culto foi maravilhoso, acabou o culto e a gente foi para casa. E no caminho para casa, eu dirigindo ela do meu lado. Aí foi quando eu tive coragem de tocar no assunto com ela sobre o que tinha acontecido. Porque até então a gente não tinha conseguido falar sobre isso, né? O culto terminou e enquanto também o culto estava ali rolando, eu não consegui falar sobre o que tinha acontecido e ela também não conseguiu falar sobre o que tinha acontecido. Então eu lembro que no caminho, de repente, eu perguntei a ela, tive coragem. Amiga, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei porque eu senti aquilo, eu não sei porque eu comecei a falar em línguas e eu fiquei ali com medo, achando que você estava pensando algo de mim. E eu não sei, eu só sei que quando eu toquei em você, no seu ombro, algo mandou eu colocar a mão no seu coração. E quando eu coloquei a mão no seu coração, a minha mão ficou dura. Eu senti um peso muito grande na minha mão e eu comecei a cair, assim, desfalecer pro chão. E eu não entendi nada, eu não sei o que foi isso. Aí ela, Elda, quando você tocou no meu coração, eu senti algo saindo de mim. Eu também não sei explicar. Aí eu, sabe quando você fica assim, surpresa com o que a pessoa falou? Aí eu disse, é o que? Ela, sério? Quando você tocou no meu coração, eu senti que algo saiu de mim. Eu não sei te explicar também. Eu não sei, mas não sei explicar como é que foi isso. Aí eu disse, meu Deus, eu só sei que quando eu tirei a mão de você, eu senti minha mão pesada. E eu não sei, isso nunca aconteceu comigo. E ela, isso também nunca aconteceu comigo, Elda. Mas eu sei que algo saiu de mim e eu tô me sentindo leve. Gente, sabe quando você fica assim, Jesus, cara, não acredito. Sério, Senhor. E ali eu fiquei surpresa. Cheguei em casa assim, eu contei pra minha mãe. Aí a mãe, eu lembro da minha mãe, minha filha, Deus fez algo na vida dessa menina através de você. E é isso, eu lembro que terminou os dias dela lá em casa, dela passar os dias lá em casa, e ela voltou pra casa outra pessoa. E é isso, assim, essa foi a primeira vez de Deus ter me usado pra alguém, pra tocar em alguém e algo acontecer, dizendo que nessa primeira vez eu não esperava. E na segunda vez, que foi essa noite da conferência, que foi tocar na amiga que estava comigo lá no Classic Hall, e a gente falar em línguas, a mesma língua. Então essa segunda vez já foi, né? Eu toquei já para Deus fazer algo, né? Eu toquei já na intenção que Deus podia ali batizar ela, podia renovar ela nos dons, podia, né? Porque até então eu não sabia se ela era batizada ou não, né? Então, quando eu toquei, ela foi renovada. No caso, ela falou pela segunda vez, ela voltou a falar. Então, eu fiquei muito feliz. E eu, né, tenho vontade, assim, de permanecer, né, com esse dom, né, que Deus, né, que seja preservado esse dom de tocar em vidas, de tocar pessoas e o poder de Deus acontecer e o poder de Deus se manifestar e pessoas serem batizadas ou pessoas serem curadas, sentir a presença de Deus, né? Que não tem coisa melhor do que receber o toque do Espírito Santo. E eu lembro, gente, também de uma experiência parecida, assim, mas que não foi bem comigo, mas foi com a minha mãe. Teve uma vez, que também tem alguns anos atrás, eu e a minha mãe, eu e a minha mãe, a gente tava andando no centro da cidade, aqui em Paulista, onde eu morei, na cidade que eu morei. E a cidade de Paulista, o centro, que tem uma feira, assim, bem grande, sabe? Ó, pela primeira vez o avião passando agora, né? Depois de muito tempo gravando, o avião passa. Que bom que hoje não tá muito avião passando. Então, gente, eu lembro, assim, dessa, vamos dizer, primeira experiência antes da primeira, né, com essa minha amiga em João Pessoa. Mas foi com a minha mãe, na verdade. Eu queria contar isso aqui pra vocês. E no centro de Paulista, eu e ela passando, a gente indo comprar algumas coisas e de repente a gente viu um motim de gente.
na calçada. Várias pessoas assim, juntas, como se tivesse alguém no meio, como se tivesse acontecido alguma coisa ruim. E quando eu e minha mãe ia passando, quando a gente olhou aquela multidão de gente assim, várias ao redor assim, de uma no meio, mãe, aconteceu alguma coisa ali. Alguém morreu, alguém tá estirado, alguém ali deitado, aconteceu alguma coisa ali. E sabe aquela vontade de passar direto, vamos logo, porque eu não quero ver, assim, porque eu não gosto de ver cenas fortes. Eu sou um pouco medrosa, um pouco não, né? Eu sou medrosa. Então, eu tenho medo de ver gente morrendo, enfim, morto, sei lá, sabe? Eu tenho medo de cenas fortes, não gosto. Então, eu lembro, gente, a gente ia passando por aquela multidãozinha, assim, na calçada, e eu ia passar direto, mãe, vamos logo, vamos passar logo, mas aquela coisa, assim, me parou, assim. Sabe quando eu ia passar, me deu uma vontade de olhar pra ver se eu conseguia ver o que tinha, assim, no meio do que o povo tava olhando, né? Aí, de repente, a gente passou devagar e me deu coragem de olhar. Quando eu olhei, era um senhor, acho que tinha uns seus 80 anos, um idoso no meio, assim, sentado, passando mal. Ele tava puxando fôlego, e se tremendo todinho, todo o cabelo branquinho, bem idoso mesmo. E as pessoas ao redor dele abanando ele, chamando o nome dele, tentando acordar, tentando despertar ele. E eu lembro, gente, que quando eu olhei, meu Deus, mãe, o senhor ali tá passando mal. E ali aquele negócio querendo ir embora, né? Porque eu achei ali que ele tava morrendo. Mas ao mesmo tempo aquele negócio, calma, ó, espera, sabe? Aquele negócio, não vai agora. E eu lembro que minha mãe começou a olhar pra ele e perguntou àquelas pessoas que estavam ali, o que é que tá acontecendo? Quem é ele? O que ele tá acontecendo com ele? Aí a gente perguntou, né? Por que ele tá assim? O que foi que aconteceu? Aí as pessoas disseram, não, ele... Do nada, a gente passando, ele começou a passar mal aqui, a gente já chamou a ambulância, já chamou o SAMU, ele disse que já chamou a filha dele tá chegando, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente acha que ele tá infartando ou algo assim. Eu lembro, gente, que enquanto a gente tava olhando pra ele tava me dando uma aflição, meu Deus, esse homem tá morrendo, ele vai morrer. E veio no meu coração na hora a vontade de dizer assim, mãe, ora por ele. Veio na minha mente, assim, todas as vezes que a minha mãe, em casa, quando eu passava mal, ou quando eu tava sentindo algo ruim, e ela orava, me ungia, né, que às vezes a gente anda com óleo ungido da igreja, que às vezes a gente pede ao pastor, o pastor dá um frasquinho pra gente de óleo ungido, e a gente anda com esse óleo na bolsa, caso precise orar por alguém. E quando eu vi aquele homem ali passando mal, e eu tava vendo a hora dele morrer, infartar, e de repente eu disse assim, mãe, ora por ele, unge ele e ora por ele. Aí manhã fez assim, Elda, como é que eu vou fazer isso? Tá doida? Como é que eu vou orar por esse homem, ungir ele? Pai, que é gente? E ela ficou até sem graça de tomar essa atitude. Eu, mãe, por favor, ora por ele, eu tô vendo a hora dele morrer, ele vai morrer. Aí, eu não sei, gente, como eu tive coragem de pedir isso à minha mãe, de continuar ali olhando para ele, a forma que ele estava, as pessoas ali desesperadas sem saber o que fazer, querendo ajudar, mas não sabia como fazer. E eu também ali com medo de, sei lá, daquele homem morrer na minha frente, porque eu também sou medrosa com isso. E a ideia que veio na minha mente, assim, que desceu assim na hora, foi isso, olhar para minha mãe e dizer, mãe, pega o óleo, unge ele e ora por ele. Porque na minha cabeça, na minha mente, veio às vezes que minha mãe orava por mim, tocava em mim, me ungia e eu voltava ao normal e ficava bem. Claro que já aconteceu vezes dela orar, me ungir e não acontecer, e eu não ficar curada, e eu precisar de ir para o hospital, mas já teve vezes de eu estar sentindo algo ruim, estar sentindo uma dor, minha mãe orar, colocar a mão e eu ficar bem, não precisar de ir para o hospital e Deus me curar ali. Então veio isso na mente na hora que eu vi aquele homem daquele jeito. E aí minha mãe ficou, né? Minha filha, como é que eu vou fazer isso? Eu, mãe, por favor, vai, ora por ele, tenta. Assim, era uma tentativa, né? Aí minha mãe pegou a bolsa e toda sem graça pegou o óleo, assim, sem que ninguém visse.
colocou na mão dela, passou assim e afastou as pessoas assim que tava tudo em cima dele. E fez assim, peraí, licença, deixa eu aqui fazer uma oração por ele. Na mesma hora, tocou nele assim, tocou na mão, segurou ele e começou a orar, a expulsar em nome de Jesus aquele mal. Começou a clamar pelo sangue de Jesus e em nome de Jesus começou a falar, chamar Jesus ali naquele momento para que aquele homem fosse curado. Gente, enquanto a minha mãe orava, coisa linda, enquanto a minha mãe expulsava no nome de Jesus aquele mal, enquanto a minha mãe declarava cura, aquele homem foi voltando ao normal, foi parando de se tremer. O fôlego dele foi voltando ao normal. Ele foi começando a respirar normal. As mãos dele foram voltando a ficar normal, parar de tremer. E quando minha mãe terminou a oração, aquele homem já estava normal. Gente, de repente aquelas pessoas começaram a olhar para minha mãe e para mim assim. Ficaram, sabe? Aquele senhor começou a dizer, obrigado, moça. Começou a agradecer de todo o coração. Obrigado, a senhora foi um anjo que Deus colocou aqui. Foi um anjo que apareceu aqui. Um anjo de Deus. Eu agradeço a Deus. Hoje eu vou na minha igreja à noite. Eu vou na minha igreja agradecer o que Deus fez. Que Deus me curou. Obrigado, moço. Obrigado. Minha gente, como aquele homem começou a agradecer a minha mãe. Começou a agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus e agradecer por minha mãe ter orado por ele. Foi uma experiência maravilhosa, né? Que marcou também a minha vida essa tarde que eu tava na feira com a minha mãe paulista e de repente a gente teve essa oportunidade, né? De Deus usar a vida da gente para abençoar a vida desse irmão. Não sei se ele tava morrendo, não sei se ele tava infartando, mas Deus chegou naquele momento, na hora que a gente chamou por Jesus, na hora que a gente declarou a cura, na hora que, enquanto a minha mãe tocava nele orando, eu também ali intercedia pela minha mãe que estava orando, eu orava junto, e as pessoas assim olhando, né? E graças a Deus, para a glória e honra do nome de Jesus, aquele homem foi curado, aquele homem voltou ao normal, aquele homem ficou bem, e foi isso. A gente agradeceu a Deus, muito a Deus, né? Por Deus ter parado a gente ali naquele momento. A gente não sabia o que podia ter acontecido com ele. E é isso. E de repente, depois, anos depois, eu tive essa experiência com essa minha amiga, quando ela foi lá para casa, né? Enquanto ela estava enfrentando esse problema de separação. E Deus curou a vida dela, tirando todo o peso que ela estava sentindo daquele momento que ela estava passando, naquele momento difícil, porque é um momento difícil. E dessa última vez agora, em 2022, Deus me presenteou num ano muito difícil que eu passei em 2022. De janeiro a dezembro de 2022 foi um ano difícil pra caramba. E Deus me deu essa experiência com o sobrenatural dele, para glória e honra, para o nome dele ser honrado, para eu me lembrar mais uma vez do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus pode fazer através da minha vida, do quanto ele pode ser glorificado, do quanto mais eu der lugar a ele, quanto mais eu der espaço, quanto mais eu me disponibilizar para o Senhor fazer, ele pode operar infinitamente mais, né, do que eu pedir, do que eu pensar, do que eu imaginar. E é isso, gente. Essa última vez com essa minha amiga lá no Classic Hall foi maravilhoso, foi poderoso e nunca mais eu vou esquecer dessa noite, nunca mais. Foi um divisor de águas na minha vida, também na vida dela. E depois daquela noite eu disse que foi a melhor noite que eu passei com Jesus, assim, foi uma das melhores noites que eu passei com Jesus, com certeza. Foi essa noite no Chevrolet, do Classic Hall. Sabe, superou todas as minhas expectativas. Eu nem imaginava do que eu ia viver, assim. Pra mim ia ser uma conferência normal, um show normal, uma noite normal, mas Deus preparou o sobrenatural naquela noite, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia viver o sobrenatural naquela noite, num Classic Hall, numa casa de show, nunca imaginei na minha vida. E Deus fez algo, assim, maravilhoso, assim, aos meus olhos. E realmente eu cheguei, literalmente, transbordante, amando até o flanelinha. Aí imagina se eu tivesse vindo para casa, né, de não querer enfrentar a multidão, de não querer ali, de não querer mais procurar lugar para botar o carro, porque tinha muita gente, porque não ia ter cadeira, vê só.
né? E Deus preparou o melhor lugar e a melhor noite para mim. Às vezes algumas portas na nossa vida vão se fechar para a gente viver algo maior e melhor com Deus, né? Basta a gente confiar mais, entregar para Ele tudo e se entregar de coração e alma para o Senhor fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha acendido no coração de cada um de vocês o desejo, o amor, a presença e a vontade de viver novas experiências com Deus, experiências maiores, experiências marcantes, experiências melhores de tudo aquilo que você já viveu um dia. Saiba que você ainda não viveu tudo que Deus tem para fazer. Saiba que você ainda não viveu tudo que você tem para viver com Deus. Eu ainda não vivi tudo, né? Eu vivi muita coisa com o Senhor já, muita experiência, mas eu sei que eu ainda não vivi tudo. Eu sei que eu ainda vou viver mais, eu creio que Deus ainda tem mais para fazer, eu creio que Deus ainda vai me surpreender muito mais do que eu já fui surpreendida pelo Senhor. Eu creio que eu tenho mais experiências com o Senhor, mais ainda, para viver com Ele. E é isso que eu queria gerar no seu coração. A vontade de viver experiências com o poder de Deus. A vontade e a sede e a fome de viver experiências com o sobrenatural de Deus. Mas para isso a gente precisa se aproximar mais dele, sabe? Se disponibilizar, abrir o coração verdadeiramente para o Senhor fazer através de nós, né? E quando a gente acredita também, Ele faz. Porque se eu não tivesse acreditado naquele momento que Deus podia batizar essa minha amiga ali no Classic Rock, que estava do meu lado, que Deus podia ali batizar, renovar o dom ali, sabe? Se manifestar com o dom de línguas na vida dela quando eu tocasse. Se eu não acreditasse, Deus não iria fazer, eu não iria viver o sobrenatural de Deus, eu não ia viver essa experiência marcante para a minha vida, sabe? Bem como ali também, se eu não tivesse acreditado, quando eu estava com a minha amiga lá na igreja em João Pessoa, com essa minha amiga de infância, se eu não tivesse acreditado naquela vontade que veio no meu coração, aquela voz que eu escutei, bota a mão no coração dela, se eu não tivesse acreditado naquela vontade que me deu de, sabe, tocar nela com mais profundidade, sabe, como Deus me orientou, se eu não tivesse acreditado, eu também não teria vivido essa experiência, ela não teria vivido também aquela experiência, sabe, de ser curada naquele momento, de sair, de tirar da vida dela o peso que ela estava sentindo, de sair daquela noite ali mais leve, como ela estava precisando. Só Deus sabe como ela estava precisando. Então também, assim, se naquele dia que eu estava passando com a minha mãe na rua, né, em Paulista, se eu, naquele momento que visse aquele homem, se eu não tivesse acreditado que a oração tem poder de trazer a cura, do Senhor operar um milagre, daquele homem voltar ao normal ali, se eu não tivesse acreditado no poder da oração, eu não teria, né, pedido para minha mãe orar. Eu simplesmente tinha passado direto, ou então tinha visto que ele estava passando mal, no máximo ali, ia embora, né? Eu vi que tinha várias pessoas ali já em cima dele, que podia ajudar, que podia estar ali com ele até a ambulância chegar, o socorro chegar. Eu podia ter ido embora. Mas assim, quando a gente acredita e tem fé que Deus pode fazer algo, que o Espírito Santo de Deus mora em nós, que até mesmo quando a gente tá fraco, tá longe, tá distante, mas quando a gente acredita no poder de Deus e que Ele pode fazer algo sobrenatural através de nós, quando a gente sabe a nossa condição de fraco, de pecador, e quando a gente reconhece isso diante dele, que a gente sem Ele não pode nada, o Senhor faz, o Senhor chega, o Senhor responde, o Senhor traz à existência aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente profetizou para a glória do nome dele. E é isso. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Desejem o sobrenatural de Deus, desejem viver mais no profundo com o Senhor, desejem viver mais do amor de Deus para a vida de vocês. Amém? Então, fiquem com Deus.
Até a próxima, até o próximo vídeo, né? Acredito que eu tenho aí uma outra experiência que eu tenho adiado contar, não vou mentir pra vocês. Que seria a experiência sobrenatural que eu tive em 2021, né? É uma experiência que eu ainda não consegui contar, mas eu acho que hoje eu já esteja mais tranquila, já seja mais fácil de falar sobre isso. E acredito que o próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre o sobrenatural, sobre a experiência que eu tive com o Senhor sobrenatural de 2021, né? Que foi quando Deus me fez procurar uma pessoa do meu passado para liberar o perdão. E essa pessoa era um ex-namorado meu. E essa pessoa era a pessoa que eu nunca imaginei na minha vida voltar a falar, se não fosse Deus que mandasse. E eu queria contar isso pra vocês. Acho que hoje eu já consigo contar. Já consigo falar sobre isso. Acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre isso com vocês, contar, né? Já era pra ter gravado sobre isso desde 2021, que isso aconteceu em abril de 2021. E olha o tempo, né? Que eu venho enrolando. Mas eu acho que chegou o tempo de contar essa experiência aqui pra vocês. E acredito que vai ser o próximo vídeo, tá? Então até lá, fiquem com Deus e um cheiro no seu coração. Tchau, tchau!